Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Nada a Dizer, da Elvira Vinha. Como vocês devem ter percebido, esse ano eu tô super empolgada com literatura contemporânea brasileira, então eu tô buscando várias obras diferentes pra eu ler, em geral feita por mulheres, porque eu acredito muito no projeto Leia Mulheres e eu percebi que, assim, sem pensar sobre esse assunto, a maioria das minhas leituras eram escritas por autores homens e eu resolvi que eu ia prestar mais atenção. Esse questionamento me bateu muito forte logo no primeiro módulo da minha pós. Pra quem não sabe, eu faço pós-graduação em produção editorial e a gente teve um professor de teoria e crítica literária que o trabalho final da matéria dele era fazer uma resenha de algum livro brasileiro contemporâneo, então tinha que ser de 2000 pra cá. A única exigência era essa, era um autor brasileiro contemporâneo. Dentro disso você podia escolher o que você quisesse. E a minha turma, hoje em dia ela é só feminina, mas na época ainda tinha um homem, mas enfim, a gente era, sei lá, em 15 meninas e um cara, e eu fui a única da sala inteira que leu um livro escrito por uma mulher. E aí eu pensei, cara, isso realmente é um problema sério e estrutural. E me doeu mais ainda pensar que, poxa, era uma turma basicamente feminina e nem as mulheres estavam buscando ler obras de mulheres. E não é de propósito, a questão é justamente essa. O problema tá tão intrínseco que a gente não percebe e todo mundo pegou livro de autor masculino. O professor foi perguntando um a um que livro que tinha escolhido e eu fiquei só ouvindo o nome dos autores e eu fui a primeira a falar porque eu tava sentada na frente e eu li Noite de Alface, da Vanessa Bárbara. E aí eu fiquei só esperando ver o que eu ia escutar e só teve homem. Então, além de estar procurando ler mais literatura brasileira, eu tô sim dando uma preferência descarada pras gurias. Eu ainda não li Rafael Montes e Daniel Galera, por exemplo, porque as minhas escolhas estão sendo mais dirigidas e foi assim que eu cheguei na Elvira Vinha. Eu ainda não tinha lido nenhum livro dela e eu comecei a ouvir bastante falar dela, sim, e comecei com o Nada a Dizer. Não sei dizer se foi a melhor escolha pra começar com ela ou não, né? Não sei o que os fãs mais conhecedores recomendam, mas eu achei que foi um livro muito bem escrito e muito forte. Eu, pra falar a verdade, eu não me adentrei, assim, a saber qual é o teor da obra da Elvira, mas esse livro é pesado e eu imagino que a obra dela por completo seja mais nessa vibe. Esse livro ele conta uma história de adultério, né, de infidelidade, narrada inteiramente pelo ponto de vista da esposa traída, o que deixa tudo muito mais visceral e dolorido. Essa personagem, ela não tem nome, ela nunca se apresenta. O marido dela se chama Paulo, a amante se chama N. Ponto. Então ela vai desenrolando essa história, ela permeia a narrativa da traição com observações e pensamentos que ela faz em relação à vida dos dois, de como sempre foi, de como era antes, o que incomoda nela em relação a ele, o que provavelmente incomodaria nele em relação a ela. Então ela faz várias digressões, tipo, tentando buscar um motivo ou alguma coerência para que ela encontre né? Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica se perguntando por quê. E eu acho que ela quer analisar a história para talvez encontrar esse motivo. É muito forte, assim, quando ela começa a desconfiar dessa traição e ela começa a entrar naquela neura, né, de você tentar descobrir de alguma forma e tentar pesquisar. E uma coisa que eu achei muito forte na narração é que ela fala, assim, sobre um momento em que ela percebeu que ela estava o tempo todo buscando provas de que ela não tinha sido traída. Então ela estava com aquele medo, mas ela estava querendo uma prova de que aquilo não existisse, de que era coisa da cabeça dela. Que eu acho que é uma coisa que a gente costuma fazer quando tá encucado com alguma coisa. Na verdade, a gente quer achar, quer descobrir que aquilo não tá acontecendo. E ela fala que esse foi o grande erro dela, que foi por isso que ela demorou a descobrir, porque ela queria acreditar em provas que diriam o contrário pra ela, enfim. Eu acho que isso foi muito forte, assim, eu pensei, caraca, é assim mesmo que a gente faz, eu acho que isso é muito humano, a gente procurar evidências que nos defendam, né? Falando um pouco mais do estilo da narrativa e do livro em si, ela vai escrevendo e parece que tem horas que, na verdade, ela tá querendo dizer aquilo tudo pra ela mesma. Pra ela pensar o que achar daquilo, pra ela pensar no que fazer, como se ela estivesse escrevendo pra procurar um sentido. Outro momento forte da história é quando ela descobre tudo e ela vai decidir se ela quer ficar com ele ou não, se ela vai perdoar ele ou não. E aí tem muitos diálogos entre os dois que ficam muito fortes. Tem um, por exemplo, em que ele fala pra ela, eu sei que eu cometi um erro, e ela fala, não, você não cometeu um erro. Um erro teria sido você, enfim, transar com ela uma vez, sentar na cama depois e falar, caraca, o que foi que eu fiz? Agora, trair ela por vários meses, enfim, fazer isso diversas vezes, não foi um erro, foi uma escolha. E quando ela falou isso pra ele, eu pensei, caraca!
ela é foda. Em outro momento ela fala, por exemplo, que ela não queria que o casamento dela terminasse porque ela não queria dar esse poder pra aquela mulher. E ela não queria que ela transformasse aquela mulher em algo mais forte do que ela deveria ser. Então, é assim, é muito psicológico, é muito emocional, você vai sentindo tudo que ela vai pensando e você entra na neura. Tanto que eu demorei a ler esse livro, porque como eu falei, eu tava em crise de ansiedade e não tava sendo fácil ler um livro forte desse. Outro ponto que eu acredito que é fortíssimo e que é muito presente na sociedade é, além de você estar passando por um drama, você ficar pensando o que os outros vão pensar de você, porque você tá vivendo essa situação. Então ela ficava, tipo, se colocando como uma pessoa lixo e, tipo, o que ela não tem, quais foram os defeitos dela que fizeram dela fazer isso, pensando que a sociedade toda tava julgando ela e, tipo, apontando, tipo, ela foi traída, não sei o quê, até o momento em que ela se tocou que, na verdade, tudo isso era o que ela achava dela mesma e que muitas vezes o que a gente acha que os outros estão apontando na gente são coisas que nos incomodam, são coisas que a gente pensa da gente. E é só a gente parar pra pensar que os outros têm a vida deles e que por mais que eles pensem eventualmente na gente, a gente nunca é o foco da vida de ninguém, só da gente mesmo. E isso é um fato. Às vezes parar pra pensar se tá incomodando tanto o que os outros porventura pensem de você porque você pensa isso. Além de toda a questão da traição e das dúvidas, ainda tem esses conselhinhos, esses soquinhos, eu diria, de realidade, de psicologia. Tipo, acorda pra sua vida e veja o que você está fazendo e como você está pensando e como você está encaminhando questões na sua trajetória. Então, enfim, é um livro forte e por isso eu acredito que a obra da Elvira Vinha, no geral, tenha esse tom. Eu já ouvi falar muito bem da obra dela. Com certeza eu tô bem curiosa pra ler outras coisas. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Eu queria dizer pra vocês que eu sou muito chata pra roupa de frio, porque na verdade eu não gosto de frio, então eu sou muito mais feliz comprando roupa de verão, de modo que apesar de morar em Curitiba, eu não tenho tantos modelos diferentes de roupa de frio. E o que eu queria dizer com isso é que durante o outono, o inverno e a primavera, já que aqui é sempre frio, vocês vão me ver de uniforme, porque eu vou aparecer quase sempre com os mesmos 3 moletons.